Bom, gente, uma boa noite. Hoje nós daremos início a mais uma aula de Química e vamos dar continuidade àquela aula sobre modelos atômicos. Vamos nos aprofundar um pouco sobre o modelo atômico de Rutherford e de Bohr, que aqui eu chamo de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, o átomo segundo Rutherford e Bohr. Primeiro, os átomos possuem um núcleo e uma eletrosfera. Então tem uma região central chamada núcleo e uma eletrosfera, que é a região ao redor desse núcleo. No núcleo, nós temos dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os elétrons que orbitam um núcleo semelhante. Os planetas giram em torno do Sol, que foi o que sugeriu Rutherford. Por isso o modelo dele é conhecido como modelo planetário. Então, nós temos o núcleo e, ao redor do núcleo, giram os elétrons, semelhante aos planetas giram em torno do Sol. Acontece que Rutherford ele não conseguiu explicar por que os elétrons, que têm carga negativa, não caíam no núcleo, né? Já que a física já explicava isso daí, e pela física deveria cair no núcleo, né? Porque o núcleo tem carga positiva. Quem conseguiu explicar isso daí foi Bohr. Então Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford. O que Bohr falou? Bohr falou que o elétron ele só pode ter determinados níveis de energia ao redor do núcleo. Então, ele vai girar ao redor do núcleo nessa órbita aqui e ele não vai ter um outro nível de energia a não ser esse, tá? Agora, se você fornecer energia para esse elétron, ele vai saltar por uma órbita mais distante do núcleo. Ele vai ganhar energia, tá? E vai ficar numa órbita um pouquinho mais distante do núcleo. Então aqui é o nível 1 de energia, nesse nosso exemplo, esse aqui é o nível 2 de energia. Por sua vez, se ele perder essa energia que ele ganhou, de novo, ele volta para o estado de energia anterior. Observe que ele ganha um pacote de energia. Ele pula diretamente desse nível para esse nível aqui. Ele não ocupa nenhum espaço aqui no meio, né? Ele não tem esses níveis de energia aqui no meio. Então é um pacotinho de energia. Ele ganha esse pacote de energia e pula para cá. Tá? Então é uma quantidade certa. Por isso que é chamado de nível de energia. Nesse caso, quando ele volta para a órbita inferior, ele liberou energia. Então, no modelo atômico de Rutherford-Bohr, né, que agora eu vou chamar misturado os dois modelos, de Rutherford e Bohr, nós temos o núcleo com prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo nós temos os elétrons que giram em camadas eletrônicas ou níveis de energia. Tá? Só para exemplificar aqui, é importante lembrar que o átomo ele não tem esse formato de um disco. Tá? Isso aqui é só um pouco mais didático. Então, seria muito mais parecido com uma esfera. Tá? Não que ele seja necessariamente esférico. Tá? Mas então, por exemplo, aqui nós temos a primeira órbita seria essa aqui, então seria essa casca aqui, tá vendo? Onde o elétron geraria por toda essa esfera, essa casca dessa esfera. Nós temos aqui a segunda camada, o segundo nível, e isso aqui é a terceira camada. Por que é visto dessa forma aqui? Porque o elétron gira muito rapidamente ao redor do núcleo. Então é um pouco como se a gente estivesse olhando para as hélices de um ventilador. Né? A impressão que dá é que a hélice está espalhada sobre toda aquela circunferência do ventilador. Então a mesma coisa aqui é o elétron. A impressão que dá é que, mesmo que seja somente um elétron, por exemplo, a ideia que dá é que ele esteja espalhado sobre toda essa casca dessa esfera. Agora, essas camadas eletrônicas, os átomos podem ter de 1 até 7 camadas eletrônicas, ou de 1 até 7 níveis. A gente vai chamar de camadas eletrônicas ou nível. Então, camada K é o nível 1, L, 2, M, 3, e assim sucessivamente até a última camada, que é a camada Q, correspondente ao nível 7. Tá? Não significa que todos os átomos tenham todas as camadas. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem
uma única camada, só tem a camada K, só tem um nível de energia, e nesse nível de energia ele só tem um elétron. Então, por isso que aqui é o número máximo de elétrons por nível de energia, por camada. Tá? Esse nível de energia, esse número aqui, a gente chama de número quântico principal. Então, número quântico principal 1, número quântico principal 2 e por aí vai. Tá? Então, na camada K cabem 2, na L 8, M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q cabem no máximo 2 elétrons. Lembrando, esse é o número máximo. Tá? Então, por exemplo, enquanto que o hidrogênio só tem a camada K, né, nós podemos ter o frâncio, que é um metal alcalino, ele pode ter todas as 7 camadas. Então, quanto às partículas subatômicas, nós temos os prótons e nêutrons que ficam no núcleo. A massa relativa, tanto de prótons quanto de nêutrons, é 1. Nós temos o elétron que fica na eletrosfera. A massa do elétron ela é desprezível, comparado com a massa do próton é 1 sobre 1840, ou seja, aproximadamente zero. Então, a gente diz que a massa do elétron é desprezível. Agora, é importante a gente se ligar aqui, que eu volta e meia eu vou chamar a atenção disso, sobre as cargas. A carga elétrica relativa do próton é mais 1. A do nêutron, como o próprio nome já sugere, é neutro. E a do elétron, a carga é menos 1. Então, veja que a carga do próton e do elétron são opostas, né? A carga do próton é positiva, mais 1, e a do elétron é menos 1. Com isso, são gerados alguns conceitos fundamentais a respeito do átomo. O primeiro conceito fundamental é o conceito de número atômico, Z. O número atômico é o número de prótons de um átomo. Tá? Então, lembrando, o número atômico, Z. O número de massa, que é A, veja que o número atômico não é A, quem é A é o número de massa, é a soma dos prótons e nêutrons de um átomo. Ou seja, A é igual a Z, que é o número de prótons, mais N. Né? Então, toda vez eu posso substituir esse Z por P, já que Z é o número de prótons. Então, A é igual a Z mais N. Outro conceito importante é o número de elétrons. Em um átomo eletricamente neutro, né, sem carga elétrica, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Né? Se os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa, e o átomo é neutro, significa que essas quantidades elas têm que ser iguais. Né? O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Esse conceito eu vou abordar depois, não vou me aprofundar hoje, não. Ou seja, o número de elétrons é igual ao número atômico, é igual ao número de prótons. Então, resumindo, se eu quiser calcular o número de massa, eu faço A igual a Z mais N. Eu posso variar essa mesma equação, toda vez eu posso colocar no lugar do Z o P, já que número atômico é prótons. Tá? Então, se eu quiser calcular o valor de Z, ou o número de prótons, é só fazer A menos N. Se eu quiser calcular N, é só fazer A menos Z. Tá? E para eu achar a quantidade de elétrons, é só achar a quantidade de prótons, se o átomo for eletricamente neutro. Tá? Lembrando, A é número de massa, tá? A não é número atômico. O número atômico é Z, que é a mesma coisa que prótons. O N é o número de nêutrons e E menos, que é o E com esse menos aqui elevado a menos 1, é o número de elétrons. Vamos ver um exemplo aqui para a gente lidar com esses conceitos aí. Um átomo possui 11 prótons e 12 nêutrons. Determine o seu número de massa. Então, ele possui 11 prótons, então Z é igual a 11, e 12 nêutrons. Quer saber qual é o seu número de massa? Então, para determinar o número de massa, eu vou usar A igual a Z mais N. Então, no lugar do Z, eu vou colocar 11, e no lugar do N, eu vou colocar 12. Então, eu terei A igual a 11 mais 12, que é igual a 23. Então, o número de massa desse átomo é 23. No nosso segundo exemplo aqui, o número de massa de um átomo é 56. Então, o valor de A dele é 56. Sabendo que ele tem 30 nêutrons, então sabendo que N é igual a 30, determine o seu número atômico. Qual vai ser o número atômico? Então, para determinar o número atômico, eu uso Z é igual a A menos N. Então, N é 30 e A é 56.
Fazendo essas substituições, eu tenho que z é igual a 56 menos 30. Então, z será igual a 26. No nosso terceiro exemplo, eu digo, determine o número de nêutrons de um átomo, sabendo que tem 15 prótons e seu número de massa é 31. Então, eu quero saber qual é o número de nêutrons. E eu sei que o átomo tem 15 prótons, Z é igual a 15, e seu número de massa é igual a 31. Então, para determinar o valor de N, eu faço N é igual a A menos Z. Então, no lugar do Z, eu coloco 15, no lugar do A, eu coloco 31. Então, eu ficaria com 31 menos 15, que é igual a 16. Então, com isso, a gente termina a nossa aula. Muito obrigado a todos vocês. Assistam ao vídeo quantas vezes puderem e quiserem. E depois tentem resolver a atividade proposta lá. Tá? A atividade proposta vai ter algumas coisas teóricas que vocês vão precisar ver o vídeo. E outros vão ser com cálculo, que aí vocês vejam os exemplos que eu fiz aqui. Tá? Beijão a todos. Muito obrigado.